Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 1. A palavra de Deus diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe a sã doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus bendito, do qual fui encarregado. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz da ignorância na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelo século dos séculos. Amém. Vamos orar? Te louvamos, Senhor, te agradecemos pela bênção e o privilégio de estar aqui reunido em família, povo de Deus, por todas as ministrações, por toda a bênção já derramada. E agora pedimos a bênção da Tua palavra. Fala ao nosso coração, Pai, vem nos fortalecer, vem nos edificar, ó Deus, em nome de Jesus, que oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém, queridos. Podeis assentar. Nós já compartilhamos aqui, através de outros irmãos, um pouco da história, da trajetória do apóstolo Paulo, e até chegar aqui na carta que ele escreve a Timóteo. Aí eu não vou precisar, então, me deter muito tempo nisso. E os irmãos têm um privilégio, se quiser consultar, pode acessar lá as mídias digitais aí da Igreja Vida, que tem lá as palavras, amém? Que ele está salvo lá as palavras, pode acompanhar as palavras lá. Quero enfatizar alguns pontos aqui nessa primeira carta. Primeiro que as cartas pastorais são as cartas escritas principalmente ali, a Timóteo e a Tito, são consideradas cartas pastorais. E essas cartas são dirigidas principalmente, o eixo pelo qual gira essa carta é o cuidado do rebanho de Deus. Paulo está escrevendo a Timóteo em relação à igreja, ao cuidado da igreja, ele escreve também a Tito, para que eles também cuidem do rebanho de Deus, tenham cuidado para com o rebanho de Deus. E aí, nesse cuidado, Paulo tem 3 propósitos principais. O primeiro propósito é a perseveração, preservar, na verdade, e comunicar a sã doutrina sempre. É a preservação da sã doutrina, da palavra, da verdade e a sua constante comunicação. Paulo está preocupado com isso. Você vai ver que ele insiste sempre com a palavra, ele insta com Paulo prega a palavra a tempo e a fora de tempo, ele está lidando com a verdade. Segunda coisa que Paulo lida é com a manutenção da ordem adequada na igreja, de como que a igreja precisa se organizar para que ela
cumpra o chamado, para que ela cumpra o propósito. Então, Paulo se preocupa com a coordenação de presbíteros, de bispos, de pastores, de diáconos, para que a igreja caminhe, para que haja o ministério, para que todas as pessoas sejam cuidadas e haja ordem na igreja. Terceira preocupação das cartas pastorais está principalmente também com o comportamento apropriado da igreja, ou seja, com o testemunho. Paulo se preocupa de que a igreja, conhecedora da verdade, tendo sido salva pela graça de Deus mediante a fé, testemunhe essa verdade. Então, o testemunho da fé. Paulo está sempre preocupado com o testemunho da fé. São 3 propósitos principais que vão nortear essas 2 cartas que Paulo escreve a Timóteo e a Tito. E por que Paulo escreve isso? Paulo está vivendo e ele está lidando com uma oposição. Existe uma oposição de falsos mestres e também Paulo está lidando com a incerteza do seu futuro. Nós sabemos a história de Paulo, ele não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, ele está para ser julgado, existe incerteza quanto ao seu futuro. Paulo percebe que está chegando o fim do seu ministério, Paulo está preocupado que esse ministério possa continuar, e uma das grandes preocupações de Paulo são os falsos mestres. Então você vê que a questão de falsos mestres não é novidade para a igreja. A igreja sempre lidou com falsos ensinos, com falsos mestres e falsos pastores. E Paulo está preocupado com isso. Amém? Com uma coisa assim que me chama a atenção também na carta, antes de a gente entrar aqui para discorrer sobre alguns versos, Paulo está falando isso diante dos últimos dias. Ele está preocupado, com a questão dos últimos dias e ele está preocupado que esse mal vai se desenvolver. Paulo adverte, nos últimos dias haverão tempos difíceis. Ele vai advertindo sobre isso, sobre as dificuldades, sobre a postura dos homens, sobre a arrogância dos homens. Ele adverte que o mundo vai de mal a pior. E sabendo disso, conhecedor disso, vivendo isso, sendo já um apóstolo experimentado, ele está preocupado porque ele sabe que a igreja só vai permanecer se ela tiver a determinação de submeter as Escrituras. A igreja que não submete às Escrituras, ela cai com esse século. Se ela não se submeter à verdade, à palavra, à vontade de Deus, sabe, plenamente desejar essa palavra, conhecer essa palavra e se submeter à palavra, ela vai acabar cedendo aos valores desse século. Não é incomum, irmãos. Infelizmente, a gente vê vários desvios doutrinários na igreja que a gente conhece, nesse tempo que nós vivemos, na nação brasileira principalmente, e a gente tem notícia do que acontece na igreja em muitos outros lugares, muitas perversões, muitos ensinos errados, equivocados, práticas absolutamente equivocadas que se afastaram do Evangelho. Por quê? Porque a igreja deixou de se submeter às Escrituras. Amém? Aí Paulo está sempre lembrando que fiel é a palavra. Na carta de Paulo a Timóteo, a gente vai encontrar a palavra fidelidade muitas vezes. Fiel é essa palavra e digna de toda aceitação. Amém? Então Paulo está preocupado com isso. E aí ele vai lidar com essa questão das controvérsias que existem. Se você ver comigo aí, olha aí comigo, verso 15. Olha o que diz: fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Ele está lembrando disso. Fiel é essa palavra e ela é digna de toda aceitação. Essa palavra deve ser aceitada como tal. Como é que a palavra tem que ser aceita, irmão? Porque Paulo fala, essa palavra é fiel. E ele complementa, não complementa? O que ele fala aí? Digna de quê? De toda aceitação. Como é que é essa aceitação? A palavra deve ser aceita como o quê? Como opinião. Deve ser aceita como o quê, irmão? Como verdade, como mandamento, como admoestação, como correção, como ensino. Paulo vai trabalhar isso. Então essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. E a gente deve aceitar a palavra na dimensão de palavra de Deus. Então Paulo tem sempre a preocupação de estar falando a palavra de Deus. Olha, essa palavra que eu estou dizendo para você não é minha que ele está dizendo. O próprio Jesus Cristo disse isso, não disse, irmão? Jesus é quem, irmão? Ele não é a palavra? Ele não é o verbo? E ele fala assim, olha, a palavra que eu estou falando para vocês não é minha, é a palavra do meu Pai. É a palavra que eu estou compartilhando.
né? E Paulo está preocupado com isso. E Paulo sempre se preocupou em permanecer fiel ao Evangelho. Paulo não traz um ponto de vista dele. Paulo não está preocupado com essas discussões, com detalhes que não têm importância. Paulo está sempre preocupado com a verdade, com a essência. Ele está lidando com a essência do Evangelho. Amém, queridos? Amém? Agora, então, pensando nisso, queria compartilhar alguns textos aqui. A gente vou passar por vários textos aqui desse primeiro capítulo, mas com algumas ênfases aqui que Deus colocou assim no meu coração, e outra, essa palavra já foi compartilhada, e talvez a gente compartilhe mais vezes, né? Nós estamos estudando essa palavra, e a gente deve continuar compartilhando. No começo aí, volta comigo então, no verso 1, Paulo, ele escreve primeiro, uma saudação, ele escreve na autoridade de quê? De apóstolo. Então, primeiro ele lembra Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus. Então, Paulo é apóstolo, irmão, porque ele decidiu ser apóstolo, porque ele escolheu ser apóstolo, porque os homens o promoveram apóstolo, porque a igreja, a instituição promoveu apóstolo. Paulo é apóstolo por quê, irmão? Por mandato de... É igualzinho nesse século agora, irmão. A gente fica olhando para a situação triste, a gente tem que lidar com essas coisas. A gente pensa, não, qual que é o problema? Não, irmão. Paulo é apóstolo por mandato de Deus. E a gente vê apóstolo agora, eu vejo apóstolo por tudo quanto é lugar. Sinceramente, eu fico sem entender, à luz da palavra e da verdade, quem que determinou esse apostolado? Porque Paulo é apóstolo por mandato de Deus. Ele está reivindicando a autoridade apostólica por mandato de Deus. Isso é um mandato de Deus. Deus o comissionou para ser apóstolo. Isso é a vontade de Deus. Aí depois ele fala o seguinte: por mandato de Deus, nosso Senhor, e de Jesus Cristo, nossa esperança. E ele deixa muito claro, né? Deus e Cristo. Aí depois ele escreve a Timóteo. Quem que é Timóteo? O verdadeiro filho na fé. E aí é muito interessante, porque é o apóstolo escrevendo ao seu filho na fé. É uma carta pessoal, é íntima, né? Fala dessa proximidade, dessa relação de Paulo, que tendo sido comissionado por Deus para ser apóstolo, entende a necessidade de ministrar no coração de Timóteo, seu verdadeiro filho na fé, para que ele prosseguisse no ministério. Timóteo tem um chamado pastoral. Amém, querido? E ele está ministrando no coração dele. O que ele fala aí? Graça, misericórdia, da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele está saudando a igreja ali, ele está escrevendo a Timóteo, mas é claro que essa carta também era uma carta que deveria ser direcionada à igreja. E ele sauda dessa forma, com essa tríplice bênção, né? Graça, misericórdia e da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Depois de saudar, no verso 3 em diante, até o verso 11, ele vai lembrar para Timóteo o que ele já tinha orientado. Tudo que está escrito aqui, do 3 a 11, Paulo já tinha falado para Timóteo. Isso era claro para Timóteo. Ele já tinha falado com Timóteo, porque ele está lembrando. Você vai perceber que o tom é assim. Olha, o verso 3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, permanecesse ainda em Éfeso para o quê? Para admoestares a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. Então você vê que ele está lembrando Timóteo o motivo para o qual ele queria que Timóteo permanecesse. Então, isso ele já tinha falado com Timóteo. Timóteo tinha ciência disso. Mas você veja, irmão, a importância da gente repetir, da gente reafirmar coisas que são importantes e verdades. Isso acontece aqui na igreja, amém, irmão? Às vezes a gente tem que vir cá e repetir. Às vezes a gente tem que vir cá e pregar Timóteo 3, 4 vezes, 1 Timóteo. Porque isso é muito importante. A gente pode ter falado, mas a gente nunca pode deixar de falar. A gente deve sempre continuar falando. Porque sempre existe uma dimensão em que Deus trabalha. A palavra de Deus é muito rica, irmão. Para a gente achar que ministrar às vezes um capítulo, uma palavra é suficiente. Às vezes você vai ouvir uma palavra N vezes. Irmão, eu não sei quantas vezes eu já li certos capítulos, porque é claro que eu já li toda a Bíblia, mas eu não fico lendo a Bíblia toda de capa a capa. Não é meu hábito. Alguns fazem isso, cada um faz da forma que quiser. É evidente que eu gasto mais tempo com algumas partes que me falam mais, que eu acho mais importante para o ministério e para a igreja. E eu já li N vezes. A carta à igreja de Éfeso, eu nem tenho noção de quantas vezes eu já li essa carta. As folhas da minha Bíblia aqui, de Éfeso, elas estão ficando transparentes já. Eu vou ter que comprar outra Bíblia, não tem jeito. Porque eu já li tanto essa carta. Mas é incrível que eu não consigo esgotar.
Eu falo, meu Deus, como é que eu voltei para uma carta que eu já estudei, que eu já preguei, que eu já li, que eu já reli, que eu já li junto, pegando as concordâncias bíblicas e colocando do lado, pegando os comentários bíblicos e colocando do lado. Eu já li vários comentários sobre Éfeso, sobre a carta de Paulo à igreja que está em Éfeso. Irmão, e é uma fonte que não cessa. Eu continuo sendo ministrado. Eu leio e falo, meu Deus, eu estou sendo ministrado por algo que eu não tinha uma dimensão, uma profundidade que eu ainda não tinha experimentado. Paulo está lembrando aqui Timóteo de algo que ele conhecia. Timóteo sabia dessas coisas, mas ele está escrevendo a ele, afirmando a importância. Quando a gente repete as coisas, e quando Deus está repetindo alguma coisa para você, preste atenção. Ele está dizendo para você, é importante. Amém? Não tome de forma errada. Quando Deus repete, Ele está insistindo com você em algo que é importante. Assim como a gente às vezes repete para um amigo, para um irmão, uma coisa que é importante, a gente vai lá e fala de novo, não fala? Parece chatura às vezes, não parece? Irmão? Mãe é tida por chata. Vixe! Mas por que que mãe insiste com certas coisas e pai insiste com certas coisas? Que você já falou N vezes. Porque é importante. A gente não cessa de falar daquilo que é importante, daquilo que tem valor para as pessoas que a gente ama. Então Deus insistir com a gente, irmãos, através da palavra, é sinal de que isso é importante. Dê a importância devida. Amém? Pede para Deus trazer revelação ao coração. Paulo está insistindo com o seu filho Timóteo. Timóteo sabia de tudo isso. E ele insiste com ele. É um lembrete, é uma lembrança. E ele vai lidar com algumas coisas. Né? No verso 3, ele vai lidar sobre a questão da falsa doutrina, não é isso? A fim, segunda parte do verso 6, assim que não ensina outra doutrina, nem se ocupem com fábulas, genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ele está lidando com essa questão dos ensinos, dos enganos que havia, e ele fala da necessidade de repreender. Olha o verso 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Ele está chamando, lembrando Timóteo, da necessidade de admoestar. E claro que Paulo sabia, Timóteo sabia disso, ele insiste com Paulo, porque Timóteo insiste com Timóteo, porque Timóteo, sendo jovem, era difícil. Imagina um jovem como Timóteo ministrando a uma igreja que foi trabalhada durante muito tempo pelo apóstolo Paulo. Pensa a dificuldade. Você suceder Paulo. É difícil às vezes, né? Você suceder um ministério que você viu alguém antes de você fazer um trabalho extraordinário. Mas Paulo está lembrando para Timóteo que ele não é melhor que ninguém. Que a grandeza do ministério era a grandeza da graça, não era a grandeza de Paulo. Porque Paulo fala, eu era o principal dos pecadores e a graça me alcançou. Eu falei, eu não sou digno. Depois ele vai falar em outro texto, ele falou assim, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja, fui perseguidor da igreja. Não é assim que ele diz em outros textos? Eu fui perseguidor da igreja, eu não sou digno. Em outros textos ele vai falar assim, eu sou menor de todos os apóstolos. Todavia, a graça operou de forma abundante na minha vida. Então Timóteo precisava se lembrar de que a grandeza do mistério é a grandeza da graça, é a grandeza de Deus, não é a grandeza e o mérito de nenhum homem e de nenhuma mulher, mas é a superabundante graça de Deus. A graça transbordou na vida de Paulo. E Paulo está dizendo, Timóteo, a mesma graça que transbordou na minha vida deve transbordar na sua. Então não tema cumprir seu ministério. Não tema repreender. Não tema admoestar quem tem que ser admoestado. Não tema as críticas, porque é inevitável que você vai sofrer comparações. É difícil isso, né? As pessoas comparam o ministério, mas os ministérios não são comparáveis, irmão, porque é tudo graça de Deus. E Deus estava preparando para aquela igreja quem? Não era Timóteo? Sim ou não, irmão? Então, porque se a igreja precisasse naquela época de Paulo, era Paulo que ia permanecer lá. Mas Deus está preparando agora Timóteo. E Timóteo não é para ser Paulo, é para se espelhar e se inspirar na vida de Paulo. Todavia ele é Timóteo. Personalidade diferente, experiência totalmente diferente, né? Alguém que tem uma caminhada diferente e alguém que Deus vai trabalhar ênfases diferente.
É uma infelicidade a comparação. Então, irmão, cuidado quando a gente compara pessoas e ministério. Cuidado quando você compara no meio da mesma igreja pastores, ministros, líderes. Esse é um caminho extremamente perigoso. Esse não é um caminho correto. Porque isso pode ser desestimulador e desanimador. Mas o que a gente deve ver é a graça de Deus através daquele homem, daquela mulher no ministério cristão. E aí Paulo está lembrando, Paulo, Timóteo, faz o que você tem que fazer. Faz o que cumpre o ministério. Não se preocupe com as críticas. Não se preocupe se você vai ser bem entendido no primeiro momento. O que importa é você ter a consciência do chamado e da vontade de Deus. Não se preocupe em agradar a Deus. Ainda que aparentemente talvez você desagrade os homens, e ainda que você possa trazer alguma coisa que desagrade a igreja, antes se agrade Deus. Não se preocupe em agradar os homens, porque a gente corre esse risco, irmão. Muito desvio, irmão, que existe na igreja, são homens e mulheres que foram chamados ao ministério, mas que, por um motivo ou outro, resolveram agradar os homens. Não termina bem. É necessário agradar a Deus. Aí Paulo está lembrando Timóteo que ele precisa agradar a Deus. Isso também é uma lembrança para nós, amém, querido? Que antes de tudo, em tudo que eu fizer, no chamado que eu tenho, aonde eu fui comissionado, se preocupe em agradar a Deus, repreende quando for necessário, admoesta. Aí eu vou dar o exemplo, irmão. Qual que é o seu principal ministério? Cada um de nós aqui tem mais do que um ministério. Mas qual que é o seu principal ministério? Na sua casa. Amém, querido? É na sua casa. É na minha casa que eu preciso primeiro exercer o ministério. Então, na minha casa eu também tenho que ter essa postura de permanecer fiel ao chamado, permanecer fiel à palavra, não perder tempo com discussões que não vão levar em lugar nenhum e que não servem ao serviço de Deus, que não produzem fé. Admoesta, repreende quando for necessário, sem se preocupar se as pessoas gostem ou não. Mas antes faça isso com a consciência da comissão que você teve quando Deus confiou a você uma família. Amém, irmão? Porque uma família é dádiva de Deus, confiada por Deus. Se Deus confiou a você filhos, antes eles foram confiados por Deus, eu preciso exercer o ministério. Amém? Amém, queridos? Na igreja também, na mesma proporção, quando eu penso no ministério, né, no serviço aos santos, é a mesma coisa. Então eu preciso lidar com isso. Eu preciso lidar com o erro quando existe o erro. Paulo fala, olha, no verso 6, desviando-se algumas dessas pessoas, desviando algumas pessoas dessas coisas, perderam em loquacidade frívola, que na verdade é mera especulação. E o verso 7, pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações, pretendendo passar por mestre. Isso é uma tragédia humana, né, irmão? Isso é uma tragédia humana, porque tem muita coisa que as pessoas querem ser mestre. Não é assim? Pai e mãe, né? Vou pegar aqui, já que eu falei do exemplo da família, quando os filhos estão na adolescência, você está lidando com quem? Com quem acha que é mestre, que deseja ser mestre. E fazem asseveradas afirmações, sabe, como se tivessem corretos, né? Assim, não é difícil, irmão? São os donos da verdade. Eles sabem mais do que seus pais, eles sabem mais que todo mundo, eles são o salvador do mundo, eles têm as melhores ideias e desprezam a opinião dos mais velhos. Você veja que isso é uma tragédia humana. E isso aqui estava vivendo, era uma condição da igreja, que está acontecendo na igreja, que alguns pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Falei, eita mundo, hein? Na internet, já perceberam como existe gente assim, como existe coisa assim em todas as áreas. E pior, na perspectiva da palavra, pervertendo a palavra, ministrando uma coisa que não é o evangelho, mas eles são firmes ali, né? A pessoa que não conhece a palavra, o que acontece? Ela é o quê? Convencida. Então, como é que você vai lidar com o mundo que vive essa tragédia, em que as pessoas acham que são mestres e que elas têm a razão, coisas sobre elas nem conhecem, mas fazem ousadas asseverações? Como é que você lida com isso? Para você não cair nesses enganos, que tem um apelo muito forte e que são muito convincentes até.
Como é que eu lido com isso, irmão? Conhecendo a palavra, estando firmada a palavra, dando lugar à palavra. E aí você veja que isso em todos os aspectos, né? Isso faz diferença. E Paulo está lidando aqui para Timóteo. E aí ele propõe para Timóteo, na verdade, 2 testes para expor a falsidade. Primeiro teste para expor a falsidade, irmão. Presta atenção nisso. Primeiro teste para expor a falsidade. Todo ensino deve ser julgado pelo que produz. Todo ensino deve ser julgado pelo que produz. Assim eu posso testar qualquer palavra. Pelo aquilo que esse ensino produz, eu vou saber se isso é realmente verdadeiro e é pela fé, porque se for verdadeiro e for pela fé, resulta em amor. Amém? Não é isso que Paulo diz? Olha aqui o verso 5. Vamos voltar no 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor. Então Paulo fala, olha, a importância dessa admoestação, de repreender, de corrigir os erros e os enganos, os falsos ensinos, visa o quê? O amor, que procede do quê? O amor procede de onde? De um coração puro, da consciência boa e da fé sem hipocrisia. Então ele está falando, olha, é por aqui que você vai testar o ensino. Se isso procede realmente de Deus e é resultado de um coração que foi purificado pelo quê, irmão? Quem é que purifica o meu coração e o seu coração? A palavra. A palavra é que pode purificar o nosso coração e a nossa mente do engano. É isso que Paulo diz na carta aos Romanos, é que a gente ser transformado pela transformação, né? Ser transformado por causa da mudança da nossa mente, por causa da verdade, por causa da palavra, para que a gente não seja moldado pelo mundo. Vamos ver lá? Abre comigo lá, volta um pouquinho aí, Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, ele vai falar assim, vou começar do verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, ou seja, por toda a misericórdia que Deus teve sobre o povo, até aqui vem falando da salvação, da redenção, da graça de Deus, do Espírito Santo, ele vai trabalhando tudo isso. Aí ele fala assim, diante de toda graça, de toda misericórdia, eu rogo a vocês que apresenteis o vosso corpo por sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você olha, não tomem a forma deste século. É a mesma coisa que Paulo está advertindo aqui a Timóteo. Timóteo, repreende, admoesta, lida com os falsos enganos, com as coisas desse século. E a base para isso é a verdade, é a palavra. Porque pela verdade a minha mente é renovada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque pela verdade, a minha mente vai sendo transformada pela verdade da palavra. E os enganos vão sendo removidos. E a palavra tem esse poder de remover da minha mente os enganos, os pensamentos, as minhas conclusões. O nosso problema são as conclusões que nós temos, que é resultado de um conhecimento carnal, daquilo que a carne conhece. Mas a vida está naquilo que a palavra revela. Então a palavra tem esse poder de lavar, de tratar com os enganos que existem para que eu viva a verdade. Então é a palavra que vai fazer a prova. Não é isso que Paulo está falando? Vamos voltar lá agora então ao texto de Timóteo. Ele fala então, na segunda parte do verso, o 5, ora, o intuito da presente admoestação visa o quê? O amor que procede de um coração puro, da consciência boa e da fé sem hipocrisia. Coração puro, lavado pela palavra. A palavra produz o que, irmão? Vamos ver a sequência? A sequência. Coração puro. Quem é que pode purificar meu coração? Não é a palavra? Que vai lidar com as impurezas. Não é Deus que sonda os corações e lida com o coração e traz a verdade para o coração. Isso vai produzir o quê? Revelação, conhecimento. Porque agora você tinha uma perspectiva das coisas humana e agora você tem a perspectiva divina, você tem a revelação divina. Então, coração que é purificado pela palavra traz revelação da parte de Deus, o conhecimento da verdade produz fé. Você só tem fé naquilo que você conhece. É por isso que sem a palavra é impossível fé. Só existe fé se eu tiver conhecimento de uma palavra que me foi revelada. E aí essa fé produz o quê? Uma boa consciência, porque agora você tem a consciência correta. Porque você tem a consciência, tem que lidar com a consciência do homem caído, você tem que lidar com a consciência do novo homem e da nova mulher, que se renova no pleno conhecimento de Deus. Então, a boa consciência é aquilo que eu conheço da parte de Deus, que se revela da parte de Deus. Amém, queridos? A verdade
não é o que eu percebo. A verdade não são as circunstâncias. A verdade é aquilo que se revela da parte de Deus, que às vezes uma circunstância desfavorável parece dizer algo, mas a verdade, aquilo que se revela da parte de Deus é que vai trazer a realidade, que vai trazer a mudança, que traz a transformação, que traz o caminhar. E aí o resultado disso, da boa consciência, é o quê? No final, quem é que tem coração puro? Eu poderia responder, vamos fazer a pergunta, é mais fácil. Quem é que tem coração puro? Quem tem revelação da verdade. Quem tem revelação da verdade tem o que como consequência? Fé. Amém, querido? Fé não é aquilo que não é pensamento positivo, que olha, eu tenho fé, por exemplo. Estava aqui ali agora há pouco, aí alguém chegou ali e falou para o irmão, ô irmão, você é Vila Nova? Eu falei, não, estragou o domingo do irmão, hein? Ô Vila Nova. Não, irmão. Aí tem assim, aí eu lembrando aqui do Vila Nova, né? Misericórdia, não poder nem falar, né? Igual não está valendo nada. Aí você fica assim, não, eu tenho fé que o Vila vai vencer. Né? Todo ano começa o campeonato, a pessoa assim, eu tenho fé que o Vila vai ser campeão. Cara, isso não é fé. Isso é tentativa de pensamento positivo. Isso não é fé. Não, está acontecendo alguma coisa, eu tenho fé que vai dar certo. Isso não é fé, você espera que talvez aconteça de dar certo. Isso não é fé. Porque você não tem certeza. Porque se fosse fé, você tinha certeza e acontecia. Fé é aquilo que eu conheço, que Deus já falou comigo, então eu tenho certeza que vai acontecer. Aí eu espero com viva esperança. Quem tem fé tem uma esperança incrível, não desiste, porque ouviu de Deus. Amém, querido? Então a fé produz, o coração puro traz revelação, a revelação produz fé, a fé produz boa consciência. Mente transformada, boa consciência. Eu tenho consciência de quem Deus é, eu tenho consciência de quem eu sou, e eu tenho consciência da vontade de Deus. Amém, querido? Boa consciência é isso. Ninguém tem boa consciência sem conhecer Deus. Conhecendo Deus, eu conheço quem eu sou nele, o chamado, a vontade de Deus para mim. E se eu conhecer dessa forma, então eu conheço a vontade de Deus. Isso vai produzir o quê? Porque a vontade de Deus é o quê, irmão? Pode resumir numa palavra? Amor. Então como é que você prova um ensino? Pelo resultado que ele produz. Todo ensino verdadeiro termina em amor. Ensino falso nunca termina em amor. O fruto do ensino falso não é o amor. Amém? Então Paulo está falando, chamando Timóteo para testar essas palavras. Outra coisa que você tem essa palavra, eu fiz faculdade de engenharia, lidei sempre com a área de exatas, e na engenharia a gente tem os laboratórios de engenharia, quando você vai fazer medição das coisas lá, os engenheiros vão entender, lá tem os padrões, você lembra lá do padrão? Então você tem um padrão lá, 1 quilo. Você quer ver se uma balança pesa direito, você pega 1 quilo e coloca, vê se ela marca 1 quilo, porque tem um padrão de 1 quilo exato. Tem padrão de 1 litro. E tem outros padrões que você pode medir, padrão de medida. Existe o padrão de medida. Então, quando você quer conferir uma trena, se ela está boa, você leva num padrão, que é uma coisa precisa, e verifica se a medida da trena confere com o padrão. Se ela conferir, a trena é boa. Se não conferir, você joga ela fora, porque não serve nada uma trena que não confere com o padrão. Assim, não serve para nada uma balança que não serve com o padrão. Então, ele está colocando o seguinte, ele está colocando a palavra como padrão. As coisas devem ser julgadas pela palavra. O padrão sobre o qual todo ensino deve ser medido e testado, se ele é saudável em si mesmo, a sua influência é o Evangelho de Deus. Essa palavra é evangelho, irmão, porque se não for o evangelho de Deus, do Deus bendito, é falso. É um falso ensino. Ainda que possa parecer boa. Tem muitos ensinos por aí que têm aparência de serem bons, mas não produzem o que o evangelho produz. Quando você coloca o padrão da palavra, o prumo, quando você quer aprumar a parede, o que você coloca lá na parede que entrega se a parede é perfeita? Não é o prumo, né, Osmir? O esquadro. O esquadro é uma tragédia para quem faz coisa de qualquer jeito. Você chega lá, vai conferir, está fora de esquadro, cara, para desmanche, faz de novo. O esquadro condena, o negócio foi feito errado, está errado, cara, não termina bem. Tem que ser feito nesse padrão. Então você tem um padrão, você tem que seguir o padrão. Assim como você segue uma norma. Então o padrão que Paulo está colocando aqui, se a palavra se é verdade, se isso tem a ver com o evangelho. A lei é boa. Olha o que ele diz aí a partir do verso 8. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Está vendo que alguém pode usar a palavra de modo ilegítimo? Que pode usar essa palavra com fins errados.
e trazer uma vertente errada para a palavra. Olha o verso 9. Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores, e rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto que se opõe ao quê? A sã doutrina, irmão. Existe uma discussão hoje sobre uma série de práticas, irmão, que se opõem à sã doutrina, irmão. Isso é claro, não tem o que se discutir. Para que vai perder tempo com essas discussões intermináveis, se a palavra é clara a esse respeito? E a palavra, a lei, ela existe por causa disso, porque a lei foi promulgada não é para o justo, mas para o pecador. É pela lei que nós conhecemos o pecado do nosso coração, não é assim, irmão? Quando a pregação da lei revela o pecado do nosso coração, isso é evangelho. Antes de ser salvo, o que a palavra fez com o seu coração? Confrontou com o pecado, inquietou o coração. John Wesley, ele fala que tem 3 tipos de homem: o homem natural, o homem debaixo da lei e o homem debaixo da graça. O homem natural, ele não tem noção de nada. Sabe alguém que está cego? No mundo, deixa a vida me levar, vida leva eu, sabe essa história, cara? Está sendo levado pelos valores do mundo, pela correnteza do mundo, perdido, totalmente perdido. Esse é o pior nível de perdição que existe. Mas tem alguém que a palavra, a lei já está incomodando ele. É o homem que está debaixo da lei. Ele olha para a palavra e fala: estou perdido. A palavra expôs o coração dele. Antes ele achava que algumas coisas não eram tão graves, ele olha para a palavra e fala assim: isso aqui é muito grave. Ele percebe a gravidade, ele percebe a perdição. Essa pessoa está a um passo de ser alcançada pela graça de Deus. Ele não foi justificado pela fé, mas existe uma inquietação no coração. Existe o homem e a mulher debaixo da graça. Quem que é esse homem e essa mulher debaixo da graça? Os justos. Então a palavra é para qual desses homens? Para o natural, para o que está debaixo da lei, ou para o que está debaixo da graça? A lei é para o primeiro e para o segundo. Porque quando você pensa na perspectiva de lei e graça, e Paulo é um pregador da graça, uma coisa que ajuda a entender isso é que antes da salvação, aonde que estava a lei? A lei é externa, não é? Você olha para a lei, ela está de fora, e ela fala: olha, não faça isso, aí seu coração vai e faz. Você fala: miserável homem que sou. Paulo fala em Romanos capítulo 7. Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse faço. Então ele está olhando para uma lei, essa lei é boa. Lá em Romanos ele fala que ela é santa, mas ele olha para a lei e, apesar de ver que a lei é boa, ele não encontra força nele para fazer a vontade. A lei é exterior, existe um esforço dele e ele não consegue. Isso é um homem e a mulher debaixo da lei, ainda está perdido. Mas ele já percebe a sua tragédia. O pecado está no coração, o pecado está dentro. O problema é que o pecado não permite. Romanos capítulo 8, no verso 1, fala assim que agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus os livrou da lei do pecado e da morte. Qual que é a lei do pecado e da morte? É a lei de Deus. Ela é ruim? Não, ela é boa, ela é santa, mas ela revela o problema do coração. Então o homem, sabendo a verdade, o que é bom, não pratica o bom, e sabendo o que é mal, pratica o mal, porque o pecado está nele. Então a lei está de fora, o pecado está dentro. Isso é um homem perdido. Como é que é o justo? O pecado está onde? O pecado está de fora. E a lei está onde? Está no coração. Essa é a mudança, porque agora a lei não é algo que me pressiona de fora para dentro, mas a lei agora é a verdade de Deus, a palavra de Deus, ela está em mim, porque eu fui regenerado. Essa verdade está em mim, o Espírito Santo testifica comigo que isso é verdade. Então eu leio a palavra e aí o Espírito Santo ministra ao meu espírito. Essa é a verdade. E aí existe graça para fazer a vontade de Deus. Então a lei agora é o meu DNA, a vontade de Deus está em mim, é a minha característica. Eu só cumprirei o propósito da minha vida se eu fizer a vontade de Deus. Então a vontade de Deus eu faço numa atitude de gratidão. Paulo é grato pela graça de Deus na vida dele, porque pela graça ele cumpriu o ministério. Então veja os aspectos da questão da lei e da graça. A lei é boa, irmão, mas a lei não é para a igreja. Então como é que eu lido com a questão da lei na igreja? Eu preciso trazer a palavra para que você, sabendo quem você é pela palavra, você viva, e não para te condenar. Então você vê muita pregação que é pura condenação sobre a igreja, não é, irmão? Sim ou não? Está certo essa pregação, irmão? Não é evangelho, irmão. Não é evangelho. Porque para a igreja a gente chama você a verdade. A pregação para a igreja é a pregação lembrando que você é filho de Deus, você é filho de Deus, que o seu DNA é esse.
e que você é amor. Jesus é amor, irmão? Sim ou não? Deus é amor. Você está em quem? E Deus está em quem? Então eu falei assim, eu sou amor. Amém, irmão? Crês nisso? Aleluia. Então o trabalho do Espírito Santo é convencer você disso, irmão, não é te condenar, porque quando você errou, aí quando você erra, o Espírito Santo fala assim, meu filho, você esqueceu quem você é amor. Não é assim, irmão? Só que a gente fala assim, a gente tem a tendência de condenar, né, irmão? A tendência de eu pegar e condenar a pessoa, mas por que você fez isso, tá vendo? Você não me ama, você é isso, você é aquilo e tal. Não, irmão, quando alguém errar, lembra quem ele é, ué. O Espírito Santo lembra quem eu sou, você é amor. Qual que é o fruto do Espírito? Amor, bondade, longanimidade, mansidão, fé, alegria, domínio próprio. Amém, querido? Isso é o que eu sou e que você é pela graça. Amém, querido? Porque isso está em nós, isso é o meu DNA. A palavra me lembra quem eu sou, para que eu viva pela consciência de quem eu sou no poder do Espírito Santo. Está vendo, irmão? Agora, para aquele que está perdido, eu preciso trazer a notícia da lei. A lei é pregada para o ímpio. Amém, querido? E aí é pregada a salvação pela graça. Para a igreja, a gente não prega lei. Para a igreja, a gente ministra a palavra. Para que a igreja lembre-se da palavra, anime-se pela verdade da palavra, cumpra a palavra, viva a palavra, frutifique pela palavra. Amém, querido? Estão entendendo a diferença, irmão? Antes a lei, de fora, o pecado dentro. Agora, de fora o pecado. Porque nós não sou escravo do pecado, mas dentro a vontade de Deus. Amém? É isso que Paulo está falando. Então, quando ele fala que a lei é boa, ele fala nessa perspectiva, se você a utilizar de modo legítimo. E aí, no verso 11, ele fala assim, segundo o evangelho da glória de Deus, bendito no qual fui encarregado. Aí, no verso 12, ele fala assim, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Jesus Cristo, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então, Paulo agora, ele vai voltar para a questão da graça de Deus na vida dele, e vai falar da experiência da graça. Então, Paulo está lembrando Timóteo da experiência que ele teve com a graça. E o que ele diz mais? Verso 13, é a mim que no outro tempo era o quê? Blasfemo, perseguidor e insolente, mas eu obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na minha incredulidade. É o verso 14 fala, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então, Paulo vai lembrar de que ele é o pior dos pecadores. Por que Paulo fala que ele é o pior dos pecadores, irmão? Por quê? Ele não te conhecia, né? Ou não? Fala sério, irmão, isso é a maior verdade. Eu falo, Paulo, você fala que você é o pior do pecador porque você não me conhecia. Porque eu sou o pior dos pecadores, porque eu que sei o mal que é no meu coração. Ninguém sabe do tamanho do mal que é no meu coração, não sei eu. E Deus que se revelou gracioso a mim. Eu não sei do mal que vai no coração dos outros. Eu sei do meu. E Paulo falou, olha, Timóteo, eu sei que em mim não havia bem nenhum. O que ele já tinha afirmado na carta aos Romanos. Eu sei que em mim não havia bem nenhum. Eu era o principal dos pecadores. Eu não podia nem ser chamado apóstolo. Eu persegui a igreja, eu era blasfemo. Ele perseguiu a igreja. Mas ele fala, olha, mas a graça, obtive misericórdia, porque eu fiz na ignorância, porque eu não conhecia Deus, na incredulidade. O verso 14, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então ele vai lembrar a Timóteo e nos lembra que tudo que aconteceu é resultado da graça de Deus, amém, querido? Que ele era blasfemo, que ele estava perdido, então ele é grato a Deus, porque ele cumpre o chamado pelo poder de Deus, pela graça de Deus que mudou a vida dele. Ele alcançou misericórdia. E por isso que ele fala, porém, transbordou, porém, a graça. Timóteo, tudo que você está vendo em mim é graça transbordante. Amém, querido? Todos nós não éramos merecedores, mas o que há de bom na nossa vida é a graça transbordante. Então, ele está animando Timóteo a continuar. Não se preocupe. Né? Às vezes que talvez Timóteo pudesse olhar pela sua fraqueza, perceber algumas dificuldades. Irmão, todos nós temos dificuldades. Todos nós precisamos de misericórdia. Mas Paulo fala, olha, foi pela misericórdia de Deus, porque eu não merecia nada. Mas a graça transbordou na minha vida. A graça é transbordante.
e ela transbordou com fé e amor. A graça de Deus em Paulo não foi em vão. Antes produziu fé e amor. Você veja que esse é o padrão da palavra, para você conhecer se uma doutrina, se o ensino é verdadeiro, se o resultado é fé e amor. Amém? Ele fala disso. Quando ele escreve à igreja que está em Corinto, ele fala assim sobre a excelência do amor, não é? Não é que ele fala lá? E ele fala que permanece três coisas. Quais são as três coisas que permanecem? A fé, a esperança e o amor. O maior desse qual que é? O amor. Porque o amor é maior, porque o amor é a prova da fé, de que a fé é verdadeira. Quando ele coloca na perspectiva de maior, é porque se existe amor de verdadeiro, então ele é fruto de uma fé verdadeira, de um conhecimento da graça de Deus. Porque ninguém poderia agir em amor se não é pelo poder do Espírito Santo. E aí Paulo está lembrando então Timóteo que a palavra é fiel e que ele deve permanecer nisso. Olha o verso 15. Fiel é a palavra e digno de toda aceitação que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Essa palavra é fiel, Timóteo. Permanece nela. Por essa palavra eu fui alcançado. Por essa palavra a graça transbordou em mim. E ela transbordou em mim, que sou o principal dos pecadores. Então, eu falo assim, Timóteo, olha, você vai ter oposição, você vai ter dificuldade, você vai ter críticos, você vai ter a oposição de Satanás, você vai olhar para a igreja, vai ter gente que vai estar crescendo muito lentamente, sim ou não, irmão? Tem gente que demora, não demora, irmão? Sim ou não para crescer? Você está entre eles? Sim ou não? A gente tem a facilidade de ver a dificuldade do outro e não ver a nossa. Irmão, para Deus tem uma paciência com você e comigo que você não imagina, uma longa paciência, misericórdia. Deus está trabalhando, mesmo quando a gente demora. A gente tem paciência com os filhos, não tem, irmão? Tem filho que demora mais que os outros, tem pessoas que demoram mais que os outros, tem irmãos que demoram mais, mas olha, a graça transbordou na minha vida, com fé e com amor. O resultado é fé e amor. Então, olha, não se preocupe, não se desespere por você nem por ninguém. Tem gente que se desespera por si mesmo. Não, irmão, não se desespere por causa de você. A graça é maior. Amém, querido? Continue a caminhada, reconheça as dificuldades, prossiga na fé, a palavra é fiel, né? E Paulo está falando, olha, eu sou o principal dos pecadores, então agora olha para mim como modelo. Olha o verso 16, mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim, o principal dos pecadores, evidenciasse Jesus Cristo e a sua completa longanimidade, a sua longa paciência, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Amém, querido? Então, Paulo fala, olha para mim, porque a graça atuou na minha vida, eu que sou o principal dos pecadores, eu que persegui a igreja, eu que era insolente, que era arrogante, que era blasfemo, a graça me alcançou. Você veja que a graça, a misericórdia de Deus não depende do mérito, muito pelo contrário, aqueles que estão perdidos, que estão em pecado, a possibilidade para eles é da graça de Deus. Eles não têm direito à misericórdia, o pecador não tem direito à misericórdia, o pecador não tem direito à graça, mas a graça é o dom gratuito de Deus. Amém, querido? Então não se desespere por ninguém da sua casa, não se desespere nem por você mesmo, mas antes creia. Firme-se na palavra de Deus. Amém? Para que você seja como Paulo, alguém que serve de modelo, alguém que tinha fraquezas, que teve erro, que teve dificuldade, mas que Deus teve longa paciência e que no final o que permaneceu foi a transbordante graça de Deus. Amém? Não desista. E aí o verso 17 é extraordinário, né? Porque aí, depois de tudo isso ele fala assim, assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelo século dos séculos. Amém. Amém, querido? Que isso seja o nosso cântico, que isso seja o clamor do nosso coração. Tem um cântico que diz isso, não diz, irmão? Ao único. É um cântico muito conhecido, ao único. Esse cântico se baseia nesse verso. Assim ao Rei eterno e imortal, invisível, no cântico diz, mais real, a Ele a honra, a glória, o louvor,
Amém, querida? Ao Rei eterno. Então, o que importa para Paulo é que o Rei eterno, imortal, invisível, real para ele. Deus único, porque não existe outro Deus. A honra e a glória pelo século dos séculos. Amém. Ao Deus soberano, ao Deus redentor, ao Deus que está conduzindo a história da redenção. Amém, querido? Paulo está lembrando. Timóteo. Eu acho que ele conclui isso aqui dizendo, Timóteo, o Rei eterno, imortal, o Rei invisível, o Deus único, está conduzindo a história da redenção de forma graciosa. A Ele a honra e a glória pelo século dos séculos. Amém. Que esse seja a nossa convicção e que esse seja o nosso motivo, que a gente tenha certeza, o Deus eterno, imortal, único, invisível, está conduzindo a redenção. Deus está salvando os homens, Deus está salvando essa geração. Eu não me desespero, eu não desisto, eu não desanimo, antes eu me alimento da palavra, da verdade do Evangelho, para que a verdade me transforme, para que gere fé no meu coração, para que a minha vida seja uma vida de amor e de zelo pelas pessoas, para que eu seja de testemunho de que estava perdido e foi encontrado, estava cego e agora vejo, estava morto e agora vivo. E eu vivo pela transbordante graça de Deus. A Ele a honra e a glória para sempre. Amém. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos dar graças a Deus por isso, irmão. Que isso nos renove como igreja, irmão. Que essa palavra renove o seu coração. Assim como Paulo está escrevendo ao seu discípulo Timóteo para animar Timóteo. Timóteo, persevera. Timóteo, continua. Timóteo, prega a palavra. Ele vai escrever na segunda carta de Timóteo, para Timóteo, e fala assim, olha, muitos vão desistir, muitas pessoas não vão caminhar. Eles podem, você não, Timóteo. Antes prega a palavra. Antes continua, Timóteo. Persevera, testemunha o evangelho, ensina, corrige, repreende, admoesta, pela graça de Deus. Para que a tua vida, Timóteo, seja para a honra e glória de Deus. Amém. Para que a sua vida ressignifique o que é ser humano. Para que a sua vida fale da graça de Deus. Para que as pessoas possam olhar para você e ver que a graça transbordou na sua vida. Porque Paulo está dizendo, a graça transbordou na minha vida, transbordou, porém, a graça do Senhor com fé e amor. O transbordar da graça de Deus na nossa vida, irmão, gere fé e amor. Amém? E que isso seja uma prova de que nós somos redimidos. E assim o nome de Deus seja eternamente louvado e engrandecido na sua casa, na minha casa, na nossa sociedade, nessa cidade, nesse estado e onde nós estivermos. Que o nome de Deus seja glorificado por causa de mim e de você. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela graça do Senhor que nos alcançou, Pai. Nós sim, Pai, somos os principais, os pecadores. Eu é que sei, Senhor, que iria no meu coração o pecado, a perdição, a distância. Nós é que sabemos, Senhor, o vazio do nosso coração, como nós estávamos perdidos, enganados, cheios de arrogância, de orgulho, de soberba, perdidos, cegos, sem esperança no mundo. Mas a graça do Senhor nos alcançou. A graça do Senhor transbordou na nossa vida, ó Deus, e trouxe conhecimento e revelação da salvação, da redenção que há somente no nome de Jesus, o único Deus, o Deus eterno, o Rei dos reis, o Rei da glória, o Rei da glória, Senhor. Nós vimos o Rei da glória, nossos olhos contemplou o Rei da glória, o Deus único, o eterno, o Cordeiro de Deus. E a graça transbordou em nossas vidas com fé e amor. E agora nós queremos viver para a tua glória, para que o Senhor seja conhecido, ó Deus, na nossa casa, na nossa família, no meio da igreja,
na sociedade onde nós estivermos, Senhor, que a nossa vida seja o louvor da glória do Senhor. Foi para isso que nós somos criados para o Senhor, para a tua glória e para o teu louvor. Traz revelação ao nosso coração, Pai, para que isso seja o cântico do nosso coração, que assim como Paulo para a carta e por um momento ele exulta em louvor e gratidão ao Senhor, que a nossa vida seja sempre marcada, que sempre a gente pare para dar ao Senhor a honra e a glória que é devido ao teu nome.